Bom, pessoal, estamos aí para um resumo da aula de hoje, né? A gente vai fazer aquele resumo legal aí. E aí vocês vão fazer as atividades depois, tá? Vamos lá, então, para o nosso resumo de hoje. A nossa aula aí sobre capacitor, né? Olha bem, os capacitores são chamados de condensadores também. São elementos de circuito elétrico cuja função é armazenar, ela tem essa função de armazenar, no caso, as cargas elétricas, que é energia elétrica, né? Aquela quantidade de carga elétrica. Então nós temos duas armaduras, se for paralelo é mais simples, um do lado do outro, com dielétrico no meio. Sendo cilíndrico, aí tem essas folhas aqui, onde você tem a placa metálica, que vai ter a positiva e a negativa, né? E entre elas nós temos o dielétrico. O dielétrico está entre essas duas placas. Se fossem armaduras paralelas também, né? Você teria uma placa aqui, outra aqui, e aqui entre elas estaria o dielétrico. Um lado positivo, o outro negativo, né? Então, sempre nós temos um dielétrico entre eles para poder não passar direto, né? Então, precisa armazenar essa carga. Vai armazenar onde? No dielétrico, justamente nessas placas, porque o dielétrico não deixa passar a corrente elétrica de um para o outro. Então, é importante que você tenha as armaduras. Dentro das armaduras, nós temos um material dielétrico. Dielétrico é um material isolante, né? Justamente para que a corrente elétrica tenha dificuldade de passar, para que as cargas fiquem armazenadas. Se passar, não vai ficar carga nenhuma armazenada, porque as cargas elétricas em movimento é que é a corrente elétrica. A capacitância é a quantidade de carga dividida pela tensão, né? E nós podemos também utilizar essa equação aqui quando você tem, por exemplo, o dielétrico, o do vácuo é ε0, né? Está aqui 8,8 vezes 10 a menos 12 farad por metro, a área e a distância. Lembrando que se for um outro dielétrico, pode multiplicar isso aqui por K, né? Nós temos K vezes o valor que tiver da capacitância. Isso aqui é quando você tiver o vácuo. A unidade de medida é coulomb por volt, coulomb de carga elétrica, volt de tensão, certo? Lembrando que esse C aqui é de coulomb, né? Não é de capacitância, tá? Esse C só vai no final do número, igual esse F aqui, ok? Então, farad é coulomb por volt. Se você escrever coulomb por volt, não pode colocar farad. Se escrever farad, não pode colocar coulomb por volt. Simples. Aqui, ó, o interior do capacitor, ele é preenchido com dielétrico, né? Esse amarelo aqui, ó, preenche ele aí, e na verdade é um fator K que aumenta a capacitância, na verdade, tá certo? Então, no caso de placas paralelas, nós temos K vezes a capacitância inicial sem o dielétrico. Capacitores associados em série, nós sabemos que a tensão soma para cada um deles, tem uma tensão, né? Nós temos uma tensão em cada um. A tensão total aqui é a soma de cada uma. Soma todas elas, te dá a total. A capacitância equivalente em série, o inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos de cada capacitância, certo? Então, em série é assim, é o contrário de resistores. Em paralelo, já ali a carga era igual, né? Aqui soma-se as cargas e a tensão é igual agora, certo? Então agora nós temos tensões iguais, né? E a capacitância agora não é os inversos, só somar normalmente a capacitância de cada um, certo? Então em paralelo muda. E as cargas somam as cargas também. No outro as cargas são iguais, aqui a tensão é igual. Soma lá, soma as tensões, né? As cargas. No outro soma as tensões. Carga lá é igual, aqui é igual. Lá a capacitância é o inverso da capacitância, é igual a soma dos inversos. Aqui, só somar as capacitâncias, ok? Então, olha bem. Agora vocês vão lá fazer as atividades, né? E aí a gente volta para tirar as dúvidas com vocês, ok? Então, pessoal, tirando dúvidas, né? Vocês fizeram as atividades, foram lá, praticaram, resolveram, discutiram entre vocês, agora se ficou alguma dúvida nós vamos tirar. Vamos lá então?
Vamos para a nossa aula de hoje, resolução da atividade de sala. Olha aí, questão número 1. A respeito da capacitância, nós vamos julgar os itens a seguir, cada um deles, ok? A capacitância, ela é diretamente proporcional à permissividade elétrica do meio onde está o capacitor. Ela é diretamente proporcional. Ó, nós temos a equaçãozinha ali, ó. C, então a capacitância está na mesma linha, é diretamente proporcional. Vamos pôr uma outra cor aqui, para não ficar tudo vermelho, né? Vamos pôr o azul, então. Então, mesmo... Opa! A caneta. Então, na mesma linha, diretamente. Linha contrária, inversamente. Correto, então. Quanto maior a distância entre as placas de um capacitor, maior será a sua capacitância. Inversamente proporcional à distância. Então, quanto maior a distância, menor a capacitância. A capacitância é inversamente proporcional à distância entre as placas do capacitor. Sendo assim, quanto maior for a distância entre as placas, menor será a sua capacitância, ok? Então, essa equação já te ajudou a resolver essas duas aqui, ó. Então, nós temos aqui, só a equação já ajudou a resolver, certo? Ok? Os desfibriladores são exemplo de aplicação do estudo de capacitores, né? Claro que são, né? Eles precisam carregar aquela carga quando você precisa dar o choque, por exemplo, a pessoa que está passando mal, ou falha, né? O coração está falhando, você precisa utilizar. Então, precisa ter energia armazenada para dar aquele choque ali para a pessoa voltar e assim não falecer, né? E o desfibrilador, na verdade, é um capacitor, né? São capacitores ali dentro. A área das placas paralelas que compõe o capacitor é diretamente proporcional à capacitância. Também, capacitância é diretamente proporcional à permissividade do meio e à área, e inversamente proporcional à distância. Então, também é correto, ok? Então, o que está correto aí? Nós vimos aí que 1, 3 e 4. Apenas a segunda afirmativa era falsa, era incorreta. Então, está correto em 1, 3 e 4, como nós vimos aqui, ok? Mais uma questão, então. Olha aí, ó, 3 capacitores, capacitor A, B e C, são associados em série. As suas capacitâncias respectivas são de 2 micro, 3 microfarad, né, e 4 microfarad. Calcular a capacitância equivalente e aproximada desse conjunto. Aqui, nós temos esse P é picofarad, 10 a menos 12. Na verdade, a resposta vai ser em nano. Todos eles têm um Nzinho aqui, tá? Nanofarad, na verdade. Houve um erro de digitação aqui. Como os capacitores estão em série, nós fazemos o inverso da capacitância equivalente, é igual à soma dos inversos dessa capacitância, certo? Então, um é 2, outro é 3, outro é 4. Para que eu não precisa colocar um microfarad, como se repete, deixa ele. Tira o mínimo de comum de 2, 3 e 4, né? Nós sabemos que é 12, né? E aí você divide pelo de baixo, 12 dividido por 2, multiplicado por 1. 12 dividido por 3, multiplicado por 1. 12 por 4, multiplicado por 1. Por 2 dá 6, por 3 dá 4, por 4 dá 3. Soma tudo em cima, vai dar 13, né? Nós temos aí 13 dozeavos. Inverte tudo, fica 12 sobre 13. 12 sobre 13 vai ser 0,92 microfarad. Só que nós temos nano ali, tá? Se você pegar o 10 a menos 6, o 0,92, se você transformar em 10 a menos 3, né, você andar, 10 a menos 6 tem que andar 3 casas para cá. Então tá aqui, né, 920, você anda 1, 2, 3, aí você coloca 10 a menos 3. 920 vezes 10 a menos 3. Menos 3 com menos 6 dá menos 9. Menos 9 é nano. Então nós temos 920 nanofarad.
E aí você vê que a resposta correta é a letra D. Supondo, aqui nós não temos picofarad, tudo é nanofarad, tudo N, tá? Então as respostas aí vieram erradas. Se vocês erraram essa, estão perdoados, porque na verdade essa relação de pico aí, né? Se nós tivéssemos que colocar em picofarad, tem que ser 920 mil picofarads, 920 mil, para ser picofarad. E aqui não tem essa resposta, né? Então, mais 3 zero, né? 920 mil picofarad. Não tem essa resposta, então, na verdade, nós precisamos consertar aí. É N, erro de digitação ficou P de pico, tá bom? Mais uma questãozinha, então, aí ficou fácil. Acredito que erraram essa, não erraram a resolução, mas não conseguiram, talvez, chegar no resultado e marcar, por causa dessa falha nossa aqui, tá? Numa associação em série de dois capacitores A e B, a DDP de A é 24 volts. Aqui também tem um B, né? Na verdade, está no caso de B aqui. Sendo o capacitor de A 4 microfarad e o de B 16 microfarad, tá? Então a DDP do capacitor B e a DDP que alimenta o circuito. No caso aqui, do vetor do capacitor A, que está 100 aqui, e esse aqui. Você sabe que é só somar esse com esse valor que você vai ter esse aqui, né? No final, a lei das malhas tem que dar zero. O gerador, então, menos lá ali, a tensão aqui, menos a tensão aqui, tem que dar zero, certo? Então, vamos lá? Só errou as letrinhas aí. Vamos lá. Capacitor com a mesma quantidade de carga, né? Então, olha, QA é CA vezes VA. Que, na verdade, aqui nós temos, na verdade, aqui, que está o A e o B, na verdade, né? Trocando aqui, fica difícil aí, mas lembrando que esse capacitor aqui é o cálculo desse aqui. Então, olha, nós temos 4 vezes 10 a menos 6, que é 4, no caso lá, microfarad, né? E a tensão de 24. 24 vezes 4 dá 96 vezes 10 a menos 6. Lá era micro, nós tiramos. E agora ficou micro, só que a carga, coulomb, microcoulomb. E aqui seria microfarad, tá? Então 96 microcoulomb é 96 vezes 10 a menos 6, claro, né? QB, CB vezes VB, como em série a carga é igual, eu sei que QA é igual a QB, eu sei que em série a carga que tem aqui é igual aqui, independente deles serem diferentes. A carga de A é igual a de B. Então, posso fazer o quê? 96, que eu já calculei, né? 16 vezes 10 a menos 6 era a capacitância que nós tínhamos dele. E falta a tensão. Como esse aqui está multiplicando, passa para cá dividindo, nós temos 96 dividido por 16, vai dar 6, né? E 10 a menos 6, corta com 10 a menos 6. Então, esse VB aqui é 6 volts. Já sabe que lá vai dar 30, tem que dar 30, né? Bem fácil aí para entender, ok? Apagar ali. Ó, 24 e 6, 30, né? Tem que somar para dar o outro, não pode ser diferente. 30 volts, então nós temos a letra A como resposta. 30 volts. Fizemos direitinho isso aqui. A gente sabe que em série a carga que nós temos aqui, a carga que nós temos nesse ponto aqui, ó, que é igual a daqui. Carga é a mesma, né? Em série, a gente tem que achar o capacitor equivalente, se você quiser fazer com os inversos, não esquece disso. A tensão tem que somar as duas tensões aqui para dar essa aqui. Não pode ser diferente. A lei das malhas diz que tem que dar zero. Então, 30 menos 24, 6, menos 6, 0. Certo? Então, já que você está fazendo o inverso, você soma em vez de diminuir. Vamos então para a nossa questão de Enem. O Enem de 2016, né? Um cosmonauta russo estava a bordo da Estação Espacial Mir,
Lembrando que essa estação, ela caiu, né? Tem uma estação nova, formada pela Rússia, Estados Unidos e a União Europeia, né? Quando um de seus rádios de comunicação quebrou, ele constatou que 2 capacitores do rádio, que é um de 3 microfarad e um de 7, estavam ligados em série e estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos por um único capacitor que cumpria a mesma função. Qual foi a capacitância medida em microfarad do capacitor utilizado por ele? Tem que fazer a mesma coisa do 3 e 7 que estão em série. Em série, você sabe que tem que fazer o inverso, né? Então, a capacitância equivalente dos dois seria, pode fazer direto assim, ou tirar o mínimo de comum, né? Ou multiplica e divide pela soma, produto pela soma. Também dá certo. 3 vezes 7, 21, 3 mais 7, 10. Repete o micro, cara. O micro vai cortar, né? Porque tem em cima e embaixo. 21 dividido por 10 é 2,1. Então, nós temos aqui 2,1, letra C. 2,10 é a mesma coisa que 2,1. Então, letra C é a resposta correta. Foi bem simples aí. Beleza? Fizeram tranquilo? Lembrando que em série, a gente poderia fazer também assim, ó. 1 sobre o equivalente igual, né, a 1 sobre 3 micro mais 1 sobre 7 micro. Certo? Tira o mínimo, 3 e 7 vai dar 21. 21 dividido por 3 vai dar 7. 21 dividido por 7 vai dar 3, né? 7 mais 3 vai dar 10. Opa, aqui é 1 sobre. Vou apagar aqui que está muito confuso. É 1 sobre, né? Não esqueçam disso, tá? Olha aqui, 10 sobre 21. É só inverter, né? Vai dar isso aqui. Mesma coisa, tá bom? Então, se você fizer de um jeito ou de outro, essa regrinha, quando tiver só 2, pode fazer para resistor também, é o produto dividido pela soma. Então, pega os 2 valores e multiplica, pega os 2 valores e soma, pega o que multiplicou e divide pelo que somou. Você consegue fazer direitinho aí e achar o valor rápido, tá? Para 3 já fica mais difícil, não é bem assim, tá? Aí tira o mínimo mesmo, ou faz de 2 em 2. Faz 2 desse jeito, pega o resultado, faz com outro, assim vai fazendo. Em paralelo também você pode fazer isso aí. Bom, pessoal, capacitância não é tão difícil assim, os exercícios. Desculpa lá, o exercício estava, o P lá não é picofarad, é nanofarad, né? Então, na verdade, a gente corrigiu direitinho ali. Talvez você tenha errado essa questão. Lembrando que capacitores é muito parecido com resistor na hora de achar a equivalência. O resistor equivalente, em série, você soma tudo. A tensão soma e a corrente é igual. O capacitor em série, ele não soma todos eles. É o inverso da capacitância equivalente, é igual a soma dos inversos. Então, já é o contrário aí de resistor. Mas as cargas são iguais e as tensões continuam somando. Em vez de corrente, agora é carga. O capacitor em paralelo, aí você soma todos eles, né? Só que aí a carga tem que somar também e a tensão é igual, ok? Então, pessoal, até uma próxima aula.